Olá, você vai ver nesta edição. Pleno aprecia levantamento feito no Fundo de Defesa do Consumidor e faz recomendações. Medida cautelar suspende licitação da Sejude para a construção de cadeia pública em Sapezal. TCE mantém multa aplicada a prefeito de Lucas do Rio Verde por comprovação de nepotismo no Executivo Municipal. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso apreciou um levantamento feito no Fundo de Defesa do Consumidor de Mato Grosso para identificar áreas de risco e selecionar estratégias de controle. Veja o resultado. A equipe de auditoria da Secretaria de Controle Externo, Administração Estadual, realizou inspeção e fracionou o relatório técnico preliminar nas seguintes pautas: desvio de finalidade na aplicação dos recursos arrecadados com multas aplicadas pelo PROCON, legislação e jurisprudência sobre a vinculação de recursos do Fundecom, Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, execução orçamentária do Fundecom com desvio de finalidade, atuação do Conselho Gestor do Fundecom e Condecom, inquérito civil do Ministério Público para apurar desvio de finalidade no Fundecom e fragilidade na Política Nacional de Defesa do Consumidor comprometida. Foi verificado que os recursos arrecadados com multas administrativas impostas têm sido desvinculados de acordo com a emenda à Constituição de Mato Grosso. O relator do processo destacou que o levantamento não tem viés sancionatório, mas informativo, e objetiva conhecer na organização, identificar os objetos de fiscalização. Voto para conhecer do presente levantamento, recomendar ao senhor Mauro Mendes Ferreira, governador do estado do Mato Grosso, e à senhora Rosa Maria Ferreira de Carvalho, secretária de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso e presidente do Conselho Gestor do Fundecom, que zelem pelo cumprimento do compromisso de ajustamento de conduta 1 de 2018, do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e da Lei Estadual 7.170/1999, com a correta aplicação dos recursos arrecadados oriundos de multas aplicadas pelo PROCON-MT na proteção e defesa do consumidor. E recomendou ainda à secretária de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso e presidente do Conselho Gestor do Fundecom que promova a realização de reuniões ordinárias do Condecom a cada 2 meses. O relator recomendou também à Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa do Consumidor que nas prestações de contas dos processos judiciários que envolvam recursos do Fundecom seja respeitada a decisão contida no Decreto 2101 de 2009. O Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou medida cautelar que suspendeu tomada de preços realizada pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Confira. A empresa Abrangente Engenharia Limitada ME protocolou uma representação externa com pedido de medida cautelar, argumentando suposta irregularidade na tomada de preços número 1 de 2018, formalizada pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que atualmente está integrada à Secretaria de Segurança Pública. O objeto era a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e arquitetura, visando a realização de obras na cadeia pública no município de Sapezal. A representante alegou que na fase de habilitação do certame foi inabilitada por não apresentar os contratos originais de prestação de serviços de profissionais de engenharia. Mesmo a partir de um juízo de estreiteza próprio dessa fase processual, saltaram aos olhos a excessividade de rigor por parte da Comissão de Licitação responsável pela tomada de preço 01/2018, formalizada pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, atualmente integrada à Secretaria de Segurança Pública, ao inabilitar a empresa representante em razão da não apresentação dos contratos originais de prestação de serviços de profissionais de engenharia por ela contratados, destinados à comprovação do vínculo empregatício.
Para o relator, o perigo de dano ao erário ficou evidenciado no fato de que, sendo realizada a sessão de abertura das propostas sem a participação da empresa representante, a fase de lances seria afetada, podendo a administração pública não escolher a oferta de menor preço. Voto no sentido de que a decisão 490/MM 2019 seja homologada pelo egresso Tribunal Pleno, a fim de conferir eficácia plena à medida cautelatória deferida monocraticamente, consubstanciada na determinação para que a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, atualmente integrada à Secretaria de Segurança Pública, suspendesse a tomada de preço 01/2018, em razão da evidenciação da probabilidade da alegada ilegalidade no referido procedimento licitatório e da potencial ocorrência de prejuízos para a empresa representante, abrangente, Engenharia Limitada ME e do próprio órgão estadual, acaso não viesse a ser obstada a realização da sessão de abertura das propostas de preços do certame. Além disso, foi determinado multa de 20 UPFs-MT por cada dia de descumprimento da determinação de suspensão imediata da tomada de preços. O TCE manteve multa aplicada a prefeito de Lucas do Rio Verde por comprovação de nepotismo no Executivo Municipal. Veja os detalhes desse processo. Esse processo de embargos de declaração foi interposto pelo prefeito de Lucas do Rio Verde, Flori Luiz Binotti, a fim de alterar um acórdão de 2018 que julgou procedente uma representação interna com aplicação de multa de 6 UPFs ao gestor por conta da comprovação da prática de nepotismo e determinação de exoneração imediata da cunhada dele do quadro de servidores. Segundo o prefeito, houve omissão no julgado, com a ausência de manifestação sobre a aptidão técnica da referida servidora, sobre a situação dela ser efetiva, o que a colocaria supostamente em situação compatível com a indicação para exercer o cargo comissionado de diretora de recursos humanos e que não fez a distinção entre os cargos político e administrativo. Mas, segundo o relator do processo, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, na decisão embargada não é possível constatar omissão em todo o texto, e sim objetividade nos pontos alegados pelo embargante, conforme consta na fundamentação da decisão. Não assiste razão ao embargante ao alegar que a decisão firmou entendimento em questões meramente subjetivas, pois a razão de decidir apresentam fundamentação na súmula vinculante número 13 e no julgado do Supremo Tribunal Federal, que trata sobre a regra e a exceção referente ao nepotismo. Além disso, foi colecionada a jurisprudência deste tribunal, do Tribunal de Contas de Minas Gerais e doutrina sobre o assunto. Diante disso, o conselheiro relator apontou que restou evidente a inadequação do recurso apresentado, já que não cabe, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão já anteriormente decidida, com o objetivo puro e simples de modificar a decisão. E, por isso, votou pelo improvimento desse processo, posicionamento acolhido por unanimidade do Pleno. Acolho o parecer ministerial e voto pelo conhecimento e não provimento dos embargos de declaração oposto pelo senhor Flori Luiz Binotti, prefeito municipal de Lucas do Rio Verde, mantendo incólume o julgamento singular 578/2018. A gente encerra essa edição fazendo um alerta aos gestores municipais. Dia 30, quinta-feira, é o prazo final para o envio ao TCE do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2019. As informações são necessárias para o acompanhamento da execução orçamentária e do cumprimento dos limites e metas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Além de enviar ao TCE, as informações devem ser publicadas em um diário oficial e no portal Transparência dos Municípios. A ausência de publicação, assim como o não encaminhamento ao TCE e à Secretaria do Tesouro Nacional, serão objeto de representação de natureza interna para a responsabilização dos gestores, podendo ser aplicada multa de até 30% do subsídio anual do prefeito municipal. Mais informações sobre esse e outros assuntos você encontra no portal do Tribunal de Contas de Mato Grosso,
acessando o endereço www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube, em TCE Mato Grosso. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Até amanhã!